Seja muito bem-vindo a essa aula que é uma das aulas mais importantes do módulo de negócios, que é o quê? Processos. Quando você entender o que é um processo, você vai mudar o game. Por quê? Quanto mais definido for o seu processo, quanto mais maduro ele for sobre qualquer atividade que você está fazendo, melhor vai ser o resultado. Às vezes nós vimos grandes problemas na empresa por falta de processo. Não só na empresa, mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Se você estabelecer processos e for otimizando ele, vai ficar cada vez melhor. E essa aula ela é justamente para isso, para poder definir quais são as etapas que você vai fazer para poder formar um processo. E aí quando você começa a entender isso de uma maneira mais ampla, você vê que todas as empresas são iguais. Isso. Indiferente do que você estiver fazendo, você vai ter processos de estratégia, você vai ter processos gerenciais e você vai ter processos operacionais. Isso até para a minha vida de bombeiro me ajudou muito a entender como funciona uma empresa e aí, a partir do momento, você utilizar isso para as atividades que eu utilizava dentro do bombeiro. Tem uma atividade chamada gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. É talvez a mais complexa que a gente vai encontrar dentro do sistema de bombeiro. Quando você chega e às vezes você está em uma ou duas pessoas e você precisa gerenciar 30 vítimas ao mesmo tempo. E quando você tem essa noção do que é um processo bem realizado, você consegue entender o que é um processo gerencial, o que é um processo estratégico e o que é um processo operacional. A partir desse momento, você delega as funções para quem cabe ser delegada e dentro de cada processo grande desse vai ter processos pequenos que vai ser a execução do trabalho para que ele tenha sucesso. Isso é aplicado aonde tem pessoas. Lembra lá os pilares internos? Projeto, processos e pessoas. Nosso projeto em questão agora é um negócio, mas poderia ser também o meu setor da atividade pública. Também é um projeto. E nesse projeto ele vai ter pessoas envolvidas e vai ter processos ali para ser feito. E agora é o momento que a gente vai entender o que é cada processo. Vamos ali para a apresentação, a gente vai ver um pouquinho sobre a definição de processo. Tem uma definição escrita, a gente vai entender muito bem o que é essa definição, beleza? Eu gosto muito de começar essa aula de processos dessa maneira ali, ó. O que é um processo? É um conjunto de atividades interrelacionadas que geram algum resultado de valor. Depois a gente vai ver o conceito inteiro, mas o que você precisa marcar? Marca isso ali, pega no papel e caneta processos. Conjunto de atividades interrelacionadas que geram um resultado de valor. Isso aqui é escrito daí de uma maneira um pouco mais bonita. Vamos dizer que está assim, ó. Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações. E quando executados, transformam entradas, que são insumos, em saídas, produtos ou serviços, que atendem às necessidades de um cliente interno ou externo e que agregam valor e produzem resultado para uma organização. E aí aqui é a grande sacada, porque o processo ele tem que ser um processo escrito, não adianta o processo estar só na cabeça de uma pessoa. Lembra lá no começo do módulo de negócios que eu falei sobre os objetivos de um negócio ou a finalidade, né, o fim de um negócio, que seria jogar no lixo, passar para os filhos ou vendê-lo? Se os processos estão apenas na cabeça do dono do negócio, o que vai acontecer? Nem a única possibilidade que esse negócio tem é ser jogado no lixo, acabar junto com o proprietário dele. Por quê? Porque mais ninguém conhece esse processo. E quando você escreve, você torna ele público. Qualquer pessoa que pegue um processo que está escrito, ele consegue ler, entender aquele processo e executá-lo. Então ali ele acaba sendo o coração de todo o seu negócio. Porque se você for parar para analisar o que é um negócio, é você solucionar o problema de alguém. E se você consegue solucionar, é porque você tem um conhecimento que é diferente das outras pessoas. E o processo é você escrever esse conhecimento e fazer com que as pessoas que trabalham com você também conheçam isso de uma maneira sistematizada para poder chegar ao objetivo final, que é o quê? Solucionar aquele problema da maneira mais barata possível e mais rápida.
e que aconteça a maior transformação. O grande problema é o seguinte, você vai lá, pega um consultor e o consultor vai fazer todo um trabalho, um processo dentro da sua empresa. E aí você pega aquele monte de papel e deixa engavetado lá, guardadinho na gaveta. Vai adiantar para alguma coisa? Não, não vai adiantar de nada. O que a gente precisa entender agora? Para quem está começando, principalmente nessa fase do digital, você vai ter vários processos que você vão ter que fazer. Que vai chegar a um determinado ponto da sua empresa que você vai ter que delegar aquilo para alguém. Se isso já tiver escrito e se isso já tiver feito de uma maneira com que você consiga identificar onde você está acertando e identificar onde você está errando para poder corrigir, cada vez que você passa por um processo, você vai melhorar ele. Pensa da seguinte maneira, a gente está trabalhando aqui um MVP para poder lançar um produto. Você criou todo um processo para fazer o lançamento do MVP. Depois que você trouxe o MVP, você rodou o seu MVP para 10 pessoas, depois que você trouxe, você verificou os processos que você fez e eu consegui acertar aqui, eu errei aqui. Peguei todas as críticas, corrigi aquelas e rodei ele de novo. Então o que eu fiz? Eu fiz um processo, escrevi ele, testei, verifiquei se está certo, não deu certo, corrigi, trouxe ele de volta, corrigi, depois eu testei ele de novo. Isso só é possível porque eu tenho ele claro. Se eu não tiver o processo claro, eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira correta. Agora imagina que você está numa empresa, você é o dono da empresa, e aí você contratou uma pessoa e essa pessoa ficou muitos anos com você e realmente foi um excelente funcionário, sabia fazer muita coisa dentro daquele ofício que você distribuiu para ele. E durante o processo de vida dele, vamos dizer que ele ficou 20 anos na empresa. Ele viu a empresa crescer, ele viu os processos internos da empresa sendo melhorados. Só que aquilo que ele fazia, ninguém fazia como ele. Só que teve uma hora que ele foi embora. E por não ter registrado todos esses processos, o que aconteceu? Os processos estavam na cabeça de apenas uma pessoa. E aí você acaba ficando refém daquela pessoa. Por melhor que seja aquela pessoa, que ela não faça isso por mal, mas a sua empresa não pode depender da presença de um funcionário. O funcionário ele precisa ser um objeto aonde consiga ser substituído. Por quê? Porque isso é bom para ele também. Porque imagina um funcionário, ele vai ter férias, ele pode ser promovido, ele pode não estar mais ali, ele pode montar o seu próprio negócio. E cada vez essas possibilidades de que é bom fazer com que o seu funcionário, que é um funcionário exemplar, cresça dentro da sua empresa ou até cresça como pessoa e às vezes cresça fora da sua empresa, a saída dele não pode ser sentida pela empresa a ponto de estragar os processos. Então, quando você pensa no desenvolvimento da pessoa, você tem que pensar também nessa fase, que é a substituição desse funcionário e como que você vai substituir ele à altura, tendo processos muito bem escritos. Tem uma atividade muito legal que eu gosto de fazer no presencial, aprendi num curso, que é algumas caixinhas, e aí você coloca algumas miçangas, umas vermelhas, outras verdes, e aí tem 30 miçangas verdes e 20 miçangas vermelhas. Daí você tem que colocar dentro desses potinhos as verdes, as vermelhas, colocar um ticketzinho e embalar com um elástico. Daí você separa em grupos e fala para criarem processos. E aí as pessoas vão pensar lá em processos otimizados para poder fazer essa brincadeira. Depois o que você faz? Você pede para uma pessoa ser o gerente de processo. E aí esse gerente ele vai escrever todo esse processo que essa equipe fez e ele vai aplicar em outra equipe. Então quando ele for na outra equipe, ele tem que aplicar aquele processo que eles desenvolveram. O que acontece? Sempre quando você vai fazer isso, nunca vai existir um processo igual ao outro. Todos vão fazer de uma maneira diferente. Geralmente, quando você desenhou o seu processo, você vai achar que aquele processo que você desenhou é o melhor de todos. E aí já começa, às vezes, a falha na comunicação, de não querer aceitar o processo que outra pessoa está querendo impor a você. Então, quando você começa a fazer com essa brincadeira, você começa a ver quais são as falhas que acabam acontecendo em toda a empresa. Geralmente, quando não se cria processos, os processos eles vão ser criados automaticamente pelas pessoas que estão ali trabalhando, porque elas vão automático assim, elas já vão ver se não, desse jeito eu faço isso há muito tempo e está dando certo. Mas não quer dizer que é a melhor maneira de ser feita. Como que vai chegar a essa conclusão da melhor maneira de ser feita? Testando. Faz os testes com o processo. Testou esse processo, beleza, esse processo deu esse resultado.
faz um novo processo, testa ele de novo, ele deu esse outro resultado. Isso é o quê? É modelagem. E quando você faz isso, você vai otimizar todo um processo, seja ele para melhorar o lucro, para diminuir os custos, para aumentar a produtividade, para, às vezes, diminuir o cansaço do colaborador. E dessa maneira você vai fazer o quê? Vai fazer com que você aumente a sua produtividade e o seu lucro. Aqui eu separei alguns detalhes muito importantes para a gente entender o que é a representação de um processo. E aí, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas acham que a representação ela tem que ser escrita, tem que ser feito um processo chato, que tem que escrever e aquela coisa toda. Mas o que eu vou querer que você entenda? Você precisa identificar um tipo de comunicação. Comunicação é o quê? É uma informação que sai de um emissor e chega em um receptor. Vou dizer um processo bem simples que eu executei aqui para mim. Eu faço todo mês, eu preciso gerar os cadastros ali do registro dos livros dos especialistas. Como que eu faço para não esquecer e para poder ter um processo? Eu criei um vídeo e aí o vídeo ali eu sei passo a passo o que eu tenho que fazer. Quando eu preciso fazer aquele processo, não é sempre que eu faço, então é um processo que ele acaba demorando tempo para fazer, eu esqueço, eu vou lá, assisto o vídeo e eu executo como está feito o vídeo. O que aconteceu? Eu estabeleci um processo. Mesma coisa, construção de capa. Eu não preciso ser um especialista de capa, mas tem algumas coisas que eu preciso saber quando eu vou construir a capa. E aí o que eu fiz? No primeiro momento, eu pesquisei muito sobre vídeos no YouTube mesmo sobre como fazer uma capa que converta dentro de uma copy, e aí acabei encontrando um vídeo muito bom. O que eu fiz? Eu fui lá, baixei aquele vídeo é o meu processo, até encontrar algo melhor. Eu estou fazendo já há muito tempo com aquele vídeo e não precisei otimizar esse processo. Como a gente está na era da tecnologia, o que a gente precisa entender? A gente não precisa seguir os passos, a maneira com que era feita no passado. Então, a gente pode otimizar muito o processo utilizando das TICs, né, que é a tecnologia de informação e comunicação, para melhorar esse processo. Então, ali eu elenquei algumas coisas muito importantes que a gente tem que saber quanto à representação de um processo em si. Né? Por exemplo, ali, o processo ele não pode, né, existir apenas na cabeça dos colaboradores. Isso aí é um erro muito grave. Porque o que acontece? O que eu falei, o colaborador em algum momento ele vai ter que sair. Ou ele vai ser promovido, ou ele vai montar sua própria empresa, ou ele se aposenta, mas uma hora ele vai ter que sair. E toda aquela informação que saiu com ele não pode ser mandada embora. Tem um caso muito interessante que acontece no bombeiro, principalmente. Você tem profissionais que são são muito referência naquilo que fazem. Tudo que precisa, alguma coisa mais técnica, alguma instrução, alguma orientação, é sempre essa pessoa que ela é acionada. Só que, quando essa pessoa vai embora, toda essa experiência vai embora junto com ela. Por quê? Porque não tem o hábito, a história de formalizar esses processos. Outra coisa importante ali, sobre existir grandes variações. Lembra quando eu falei das miçangas? Coloca as miçangas em cada caixinha e... Cara, quando eu faço isso presencialmente, você consegue entender e ver que realmente cada pessoa pensa de um jeito diferente. E falando de sentimento, a pessoa sempre vai achar que a maneira com que ela pensa é extremamente melhor do que a das outras pessoas. Esse terceiro ponto ali, indicadores não podem ser mensurados, né? Se você não tiver os indicadores, eu chamo de fatores críticos de sucesso. Você estabeleceu o seu processo e dentro desse processo você vai estabelecer alguns marcos. Coisas que são importantes para saber se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Não esperar finalizar todo o processo para poder ter essa informação. Quando é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa, você vai ter que passar pelo processo inteiro. Mas depois que você já passa por várias vezes, você vai identificar que alguns pontos são pontos críticos, fatores críticos de sucesso. Se eu cheguei até aqui esse ponto e ele está desse jeito, quer dizer que eu vou dar muito bem. Se eu cheguei nesse ponto e ele está desse jeito, quer dizer que eu vou ter que ajustar isso aqui para ele melhorar. E isso é muito importante quando você está desenhando o seu processo, né? A falta de planejamento. Para você saber aonde você tem que ir, você tem que planejar. Tem algo até que é muito interessante quando eu finalizo um processo com um especialista. Eu olho assim para aquele especialista e vejo que ele poderia ter alcançado tudo aquilo sem eu. Eles iam demorar muito tempo, mas eu vejo que o que faltava neles, na maioria das pessoas, era o quê? Uma orientação.
Eles só faltavam dizer assim, ó, segue por esse caminho, faz isso, 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 e nesse tempo você vai me entregar isso aqui. Então, nesse tempo lá no futuro, vamos dizer que daqui 3 meses, então daqui uma semana você me entrega isso, daqui a 15 dias você me entrega isso, daqui um mês você me entrega isso, no terceiro mês você me entrega isso, no último mês você me entrega isso. Faça um cronograma, faça um planejamento, diz o ponto que tem que fazer e entregue para ele. Quando ele entrega para mim o produto pronto, parece ser muito fácil. Assim, nossa, como foi fácil. Achei que ia ser muito mais difícil. Todos eles falam a mesma coisa. Quando a gente falou lá no começo, eu achei que seria muito mais difícil. Mas é por quê? Porque é um planejamento. Porque é um processo que já foi validado, é um processo que já está maduro, é um processo que já funcionou com muita gente. Então vai funcionar com você também. O grande problema é você tentar fazer tudo isso sozinho. Aí lá na frente você vai acabar tendo problema. Por isso que quando você está fazendo algo novo, escreva, formalize, crie processos, crie fatores críticos de sucesso. O outro tópico ali, ó, muito importante, baixo aproveitamento do conhecimento. Cara, isso aqui faz toda a diferença. Já ouviu falar em engenharia e gestão do conhecimento? É isso aí. Você entender que você não sabe tudo e o que o seu colaborador, a pessoa que está lá todo dia fazendo aquela função, ela vai ter insights, ela vai absorver informações sobre aquele procedimento que vai ser muito valioso para todo o processo, o projeto, como assim. Às vezes uma mudança pequena que tem lá no setor, ela vai fazer diferença para toda a máquina. Eu aprendi isso na mecatrônica, né? Você utilizar a otimização de cada setor para poder melhorar a máquina como um todo. Quando você fala em baixo aproveitamento do conhecimento, você já deve ter se deparado com alguma ocasião em que o colaborador ele tem a solução do problema, só que ele não consegue falar com o seu gerente ou não consegue falar com o dono da empresa. Por quê? Porque tem muito ego envolvido, tem muita questão que não incentiva o desenvolvimento e não incentiva as novas ideias, né? A inovação. E aí você acaba tendo esse problema de ingerência, né? De falta de gestão do conhecimento. Metodologia, você aplicar as metodologias, escrevê-las para que você consiga identificar os erros e o nível de maturidade do processo. Numa aula específica ali eu vou falar sobre o Kanban, que foi a maneira com que os japoneses desenvolveram para poder, pós-guerra, né, depois que teve a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. E o que eles fizeram? Eles utilizaram essa metodologia para quê? Para poder ir melhorando a cada vez que passasse o processo de uma maneira muito rápida. Hoje nós temos associação de vários elementos. Por exemplo, você tem lá o Designer Sprint do método Google de fazer um produto, né, um MVP, fez o MVP e vai se colocando o sistema Kanban para ele o quê? Otimizando e melhorando esse sistema cada vez mais rápido. Vai ter uma aula específica sobre isso. E agora a pergunta mais difícil, né? Como que a gente vai fazer para poder começar esse processo? O que você tem que entender? Existem diversas ferramentas de Design Thinking que acabam te ajudando a fazer esse desenho. Mas ele pode ser feito de uma maneira muito simples. É você colocar em um papel, colocar no computador, colocar em PowerPoint, escrever ele no doc mesmo, mas de uma maneira que seja registrado. O que eu gosto muito de fazer é fazer em um papel, abre numa mesa, chama a sua equipe e faz um brainstorm. Todas as ideias são válidas. Coloca lá todas as ideias e aí depois que está todo aquele monte de ideia, você vai... Se você tiver bloqueio ali nas ideias, você pode começar já pelo segundo passo, que seria quais são seus principais gargalos. Né? Interessante é você pegar, coloca todas as ideias primeiro, porque dali vai surgir algumas ideias que não tem nada a ver para aquele momento, mas pode ser utilizado no futuro, que são ideias que estão reprimidas. E aí no segundo momento, você identifica quais são seus principais gargalos, quais são as principais coisas que você precisa mudar. E aí você vai primeiro para os processos mais importantes. E aí você vai começando a dar forma nesse seu brainstorm e aí começar a desenhar o seu primeiro processo. E aí você viu que esse aqui é o seu, vamos dizer que a sua dificuldade é vendas. Então identificaram que esse aqui é o seu maior problema e vamos ver como que é feito hoje. Ó, hoje é feito assim, 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 assado. Beleza, vamos escrever como é feito hoje. A gente já sabe que esse procedimento está validado ou não, e identificar aonde que pode ser feito ajustes para poder melhorar o resultado. É dessa maneira que você começa, e aí depois você vai ter técnicas para poder ir melhorando cada vez mais. Eu vou passar nos próximos slides.
Aí eu gosto muito dessa frase aqui do Peter Drucker, que nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que não deveria ser feito. Quando você vai fazer o seu processo, você vai ter que identificar lá, lembra lá dos 3 pilares internos, né? Projeto, processo e pessoas. Você vai ter que identificar se aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm a capacidade intelectual para poder utilizar as ferramentas que você vai estar utilizando, né? Se são as ferramentas novas ou se você vai conseguir adaptar essa nova habilidade. E tem que ver se aquela finalidade o objetivo com aquele processo realmente é um processo válido. Porque às vezes você está otimizando, melhorando algo que no final das contas nem precisava ser feito. Então, essa frase aí é perfeita, né? Tem que olhar o todo e ver como que funciona o todo. E um elemento muito importante que tem que colocar nessa conta são as pessoas. As pessoas que você tem, elas vão conseguir realizar o processo dessa maneira, de acordo com essa metodologia. E para isso, né, você tem que entender que existem diferentes níveis de consciência dentro de negócio também. Vai ter empresas que vão estar mais maduras e empresas que vão estar uma bagunça. A empresa que está começando agora. Então, aquela empresa que já faz as coisas, às vezes é muito bem sucedida, só que não tem nenhum processo escrito. Tem aquelas empresas que fizeram vários processos, mas deixaram todos engavetados, não utilizaram. E tem aquelas que estão começando agora. Não espere ter todos os processos para começar a montar alguma coisa. Não, faça e vai mudando, né? Escrevendo os processos ao longo do caminho. Porque na cabeça, para quem está começando agora, né? Na cabeça você tem um processo. Quando você vai executar, você vai ver que o mundo é totalmente diferente. E aí, quando você já tem esse processo, tenta escrevê-lo ele da maneira melhor possível. Para isso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? É você separar ele em 3 grandes blocos. Eu vou mostrar aqui que vai ficar bem mais fácil da gente entender esses 3 grandes blocos. Que são o quê? São os processos gerenciais, os processos de sustentação e os processos finalísticos. Eu dei o exemplo ali do motoboy. Os processos gerenciais são aqueles relacionados à estratégia do trabalho. É aquela, pensa lá no motoqueiro, é a cabeça dele. Então, o que ele vai fazer? Ele sabe que ele vai trabalhar lá no iFood e no Uber Eats. Então, são decisões da vida dele. Então, são coisas estratégicas da cabeça. Projetos de sustentação. É aquele que não é o objetivo final do seu negócio, mas ele é importante para poder acontecer o seu negócio. Quando a gente vai trabalhar em finanças, né, toda a parte de contabilidade, a parte de marketing, não é a parte final do seu trabalho, mas, a não ser que você trabalhe com marketing e com finanças, né? Mas mesmo assim você vai ter que ter o processo de sustentação dentro do seu negócio. Você vai ter que ter a parte específica que fala sobre finanças, que vai falar sobre marketing. E por último, que é o processo finalístico, é o operacional, aquilo que vai ser feito no final. Faz essas grandes separações, isso aí são macros, né? E dentro de cada macro desse, você vai ter daí os processos menores, que são só relacionados aos gerenciais, só relacionados à estratégia da empresa. Processos que são só relacionados à sustentação, algo interno da empresa. E os processos relacionados ao finalístico, né? Os processos operacionais que vão estar lá. Você vai separar eles nesses 3 grandes módulos. Isso já vai facilitar e muito toda a sua organização quanto negócio. Depois eu vou mostrar ali como que eu faço no computador, né? Porque o meu processo é um infoproduto, então eu faço ele totalmente informatizado, mas eu acredito que esse modelo pode ser utilizado para bastante pessoas, assim. Depois que você já conseguiu separar todos esses processos, né, entre gerenciais, de sustentação e finalísticos, você vai partir para a parte das automações. Automações já é para quando o seu negócio já está um pouco mais maduro, você já entende como funcionam os seus processos. A automação é bom porque ela vai fazer com que você faça o mesmo processo de uma maneira muito mais rápida. Para você que trabalha com internet, você vai trabalhar muito com automações. Quando a gente utiliza lá o CRM, que é o site onde vai fazer a gestão do e-mail marketing, que daí você vai ter que fazer todo um funil de vendas, né? Então a gente está falando aqui de infoproduto, infoprodutores. Nós vamos fazer o quê? Vai ter um momento onde a gente vai aprender sobre isso, que é você gerar uma campanha. E aí você vai gerar uma campanha de tráfego pago, vai lá no Meta Ads, vai gerar um anúncio, esse anúncio vai direcionar para uma página de captura. Essa página de captura, a pessoa vai colocar o e-mail dela lá, vai para um CRM, que é onde vai ficar armazenado todos esses leads, né? Que são as pessoas que colocaram o e-mail lá. E aí você vai fazer, através da copy,
você já vai ter as copies prontas e aí você vai mandar o e-mail para essas pessoas, juntamente com também mensagens no WhatsApp, e aí você vai, às vezes, fazer um vídeo e enviar esse vídeo também. Como que você vai conseguir fazer isso? Se você fizer de maneira manual, você vai demorar pelo menos mais 5 vidas para poder enviar para todo mundo. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma automação, automatizar tudo isso. Mas você só vai conseguir automatizar se os seus processos forem muito bem definidos, estiverem claros. E aí você vai ter um trabalho grande lá na primeira vez, que é mapear tudo isso, né? Estabelecer qual que é o melhor funil, como que você vai fazer o processo, qual que é a ferramenta que você vai utilizar. Mas depois que estiver rodando, é só apertar um botão e ele vai automaticamente. Mas por que isso é bom? Isso é excelente, né? Vai poupar muito tempo. Por que ele é bom? Lógico que é bom. Mas ele só vai funcionar depois que você conseguir fazer todo o processo. Se o seu processo ele tiver com alguma falha ali no caminho, a automação ela vai seguir falhando, entendeu? Por isso que você tem que estar com o processo maduro e aí a ponto de chegar e fazer automação. E a automação também é teste, né? Você vai fazer automações ali para poder melhorar esse seu processo. E aqui então para você marcar, né? O que você precisa melhorar para fazer a eficiência dos seus processos? Cara, foca no que é essencial, o que é o básico. Gere uma cadeia de valor, e a cadeia de valor é o quê? Separar lá os 3 principais, os processos gerenciais de sustentação e finalístico, beleza, já separou. E depois você tenta fazer automações no que for possível. Por quê? Porque isso vai otimizar, e a automação, às vezes, pelo contrário do que as pessoas pensam, melhora até a qualidade, muitas vezes. Principalmente quando você trabalha com internet. Você vai melhorar a qualidade, a experiência do cliente. Tem gente que fala, né? Eu não gosto de conversar com robô, aquela coisa toda. Pessoal, depende como você faz a automação, a pessoa ela nem percebe que está conversando com um robô. Ela vai perceber, talvez, muito lá, se for uma pergunta muito específica, mas a grande maioria das pessoas vai ter uma boa experiência, vai ser uma experiência personalizada e às vezes é uma experiência que ela até é humanizada, mas através de robôs e através de automação, se ela for muito bem feita. Então, agora vamos falar um pouco sobre a hierarquia, né, dos processos. Então, pessoal, voltando aqui para o livro, né? Que, cara, esse livro ficou muito bom, ficou muito simples, né? Então eu vou até sair da apresentação para mostrar ele, como ele ficou legal. Essa parte aqui, para a gente entender já o que é a cadeia de valor, os processos gerenciais, os finalísticos aqui, que é a caixinha, e o processo de sustentação, que é o que você vai levar. Mas o que eu quero dizer é essa parte da hierarquia aqui, né? Então, aqui, ó, você fazer a hierarquia dos processos. E como que você vai fazer? Primeiro você vai gerar uma cadeia de valor. E o que é gerar essa cadeia de valor? A cadeia de valor é tudo isso aqui, ó. É você colocar os grandes processos dentro, que é o processo gerencial, de sustentação e os processos de finalidade. Esses são os macroprocessos. E aí dentro de cada processo aqui, ele vai ser os processos ou subprocessos ou processos, né? Dependendo como a nomenclatura que você vai utilizar. Mas o que você precisa entender? Que esses processos eles vão estar dentro desse processo, de cada processo desse aqui, cada macro processo desse vai ter um processo. Então, os processos gerenciais vai ter aqui os processos deles. Eu coloquei aqui sobre o finalístico, né? Então, você vai ter aqui os processos finalísticos. Daí você pode ter processos e subprocessos, que é o processo como um todo, né? Você tem lá os processos finalísticos. Dentro do processo finalístico, os operacionais lá da sua empresa, você tem como fazer um livro. E aí, dentro do como fazer o livro, você tem como fazer a capa de um livro. Entendeu? Então, isso aí é um processo de uma editora lá que vai ter esse trabalho. E aí, depois você vai ter a atividade, que é o passo a passo de como você tem que executar para poder sair. A tarefa, pessoal, a tarefa não fica dentro da cadeia de valor. A tarefa ela não é para ser escrita. Quer ver? Deixa eu explicar aqui. Lá embaixo, deixa eu ver se vai ter como... Não, está em outro pilar. Mas a tarefa, ela não precisa ser escrita, tá? Porque a tarefa muda. Você vai ter aqui a atividade que ela precisa ser feita. Eu preciso fazer esse passo. Se for vamos dar um exemplo lá da capa de um livro, então. Eu tenho um processo de finalidade, que é... estou dentro de uma editora. O processo de finalidade é o quê? Fazer o livro. Dentro do processo de finalidade vai ter lá os passos a passos para fazer o livro. E aí dentro desses passos vai ter subprocessos, que é fazer a editoriação gráfica, fazer a capa, fazer as artes... E aí, dentro de um processo desse, é a capa. Dentro do processo da capa, tem lá as atividades que você tem que fazer para poder fazer a capa. Que é o quê? Você vai escolher o arquétipo do especialista.
verifica de acordo com o arquétipo qual que é a comunicação visual pelas identidade visual das cores e da tipografia. E aí você vai trabalhar toda essa identidade. Beleza. E a tarefa? A tarefa seria, eu vou utilizar o Photoshop e eu vou utilizar o Canva. Cara, tanto faz, porque a atividade é você utilizar uma tipografia. Se você utilizar uma ferramenta ou outra, tanto faz. O importante é que aquela atividade seja executada, indiferente qual seja a tarefa. Conseguiu entender? Então essa parte ela não precisa estar escrita, porque essa parte ela acaba acontecendo, muda muito, e daí cada vez você tem que mudar vai demorar. Mas dessa maneira você tem todo o seu processo muito bem estabelecido dentro de uma hierarquia. E aí fica muito mais fácil você fazer ele como um todo. Demora para tu estar redondinho 100%. E é uma coisa que você fica, pelo menos as atividades lá, você vai mudar constantemente, porque a intenção é otimizar os processos. Mas essa parte da cadeia de valor aqui, que é colocar o gerencial, sustentação e finalístico, isso é super rápido de fazer. É só você separar e vai mudar todo o jogo. E depois, cada um desse, conforme você vai executando, você vai trabalhando os processos e aí depois as tarefas. Se tua empresa já for uma empresa grande, pede para a responsável de cada setor fazer isso. Para quê? Para otimizar e não ficar dependente dessa pessoa. E aqui vamos para a ferramenta, né? Porque aqui tu sabe que parada é diferente, a gente ensina a fazer. Então é o seguinte, esse acrônimo aqui é o CIPOC, muito utilizado na administração e, cara, isso aqui é uma receita de bolo que dá para aplicar para tudo. Você tem aqui, né, o S, que ele vai simbolizar o seu fornecedor, daí tu tem o I, que é a entrada, o P de processo, o de saída e o C vai ser o seu cliente. Então o que você tem que entender? Isso aqui ele vai ser utilizado para tudo, tá? Vamos pensar aqui deixa eu ver. Vamos pensar no nosso processo aqui de captura de leads lá para a gente poder vender um curso digital. O fornecedor, quem que vai ser o nosso fornecedor? Nós temos o fornecedor aqui para utilizar ele pode ser a plataforma, lá onde você está hospedando seu curso, quando você está falando num projeto como um todo. Então ele vai ter a plataforma, onde vai ter a entrada ali dos leads, o processo é a transformação, o que vai acontecer, que é o seu curso, e aí a saída é a entrega, e aí tem que ver qual que vai ser a transformação que vai ser nesse cliente. Isso aí é no macro falando. Agora vamos num âmbito um pouco menor. Pensa da seguinte maneira. O fornecedor pode ser vamos pensar aqui agora num funil de vendas para a gente fazer a automação desse lead. Olha que parada doida, que dá para usar esse POC para tudo. Você tem ali o fornecedor, que é o teu lead, que não é qualificado ainda, é a pessoa que entrou lá na sua rede social e deixou o e-mail. Então ela forneceu uma informação para você. Entrou através de um formulário. Nesse formulário vai ter um processo de automação que vai fazer o quê? Vai ter uns e-mails prontos lá que vai fazer o envio, que é a saída, para essa pessoa começar a receber a informação. Então isso é um processo. Percebeu que o mesmo acrônimo ali, né, do CIPOC, ele foi utilizado para o macro, que é o quê? O curso como um todo, desde a Hotmart sendo seu fornecedor, ou a Qlify, a Monetiza, a Edu, são tipos de fornecedores, né? Lembra que eu falei que não pode ter só um? Então, são meus tipos de fornecedores. Recebeu esse cliente, esse aluno, ele vai ter um processo lá que ele vai entrar dentro de um curso e aí ele vai sair com uma transformação e logo ele vai virar o seu cliente, porque daí você vai vender outros cursos para ele. Esse é o macro. Micro, vou utilizar isso aqui para a mesma coisa, uma coisa bem pequena, que é o quê? A pessoa entrou lá no teu Instagram, viu o seu anúncio, falou assim, gostei, eu quero fazer o curso desse rapaz ou dessa moça. O que eu faço? Entro lá e deixo o meu e-mail dentro de uma página de captura. O fornecedor agora é essa pessoa que está fornecendo uma informação, que é o quê? O e-mail. Esse e-mail, ele utilizou a entrada ali do formulário, então esse era a minha entrada. O meu processo vai lá para o CRM, que é o site onde vai fazer a gestão do e-mail marketing e enviar as mensagens para o WhatsApp. E aí depois ele vai fazer a saída, que é o quê? Enviar o e-mail ou enviar as mensagens. Logo vai chegar até o cliente que vai começar a ter um relacionamento com ele. Entenderam? Isso aí se aplica para tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que as coisas têm que ser simples. Pega o simples e aplica o simples. O simples, ele sempre vai dar resultado. Eu, durante muito tempo, estudei sobre resgate vertical, né? Salvamento de altura. Até o capacete da Peterson daqui, ó.
e me tornei um especialista nessa área. Quando eu estava estudando, né, foram anos estudando. Quando eu cheguei lá, não sei, 10 anos já estudando sobre isso, eu sabia muita coisa já e as atividades que eu fazia era muito complexa. Para poder acompanhar, seria pessoas que estavam no mesmo nível de consciência. Pessoa que estava começando agora não ia conseguir acompanhar. Qual que era o grande problema? Eu não conseguia trabalhar com todo mundo. E aí eu percebi que depois que tu sabe muito, 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 quem sabe muito mesmo é aquela pessoa que chegou até lá em cima e começou a fazer o trabalho ficar muito simples, para poder conseguir trabalhar com todo mundo. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender o todo e fazer, não, eu consigo fazer isso aqui de uma maneira extremamente simples, que é isso aqui. Essa analogia que eu fiz, eu quero trazer agora para o CIPOC. O CIPOC ele é muito fácil. Muitas pessoas já estudaram para trazer esse pacotinho pronto já. Então não inventa a roda, não reinventa a roda, né? Pega isso ali e utiliza. Utiliza ele para tudo. E aí, como que vai funcionar aqui? Você vai pegar a cadeia de valor, vai colocar os 3 grandes processos ali, gerenciar e sustentação de finalidade. Dentro de cada processo desse, né, macro processo, você vai colocar os seus processos ou subprocessos e as atividades. E dentro de tudo isso aqui, para eu poder fazer esse macro processo gerencial, eu vou fazer o CIPOC. Dentro de cada processo desse aqui, eu vou fazer o CIPOC. Dentro de cada atividade, eu vou fazer o CIPOC. E aí, o que acontece? Toda a sua cadeia de processo ela vai estar muito bem feita, muito bem estruturada e você vai saber exatamente onde você está acertando e aonde você está errando. E aí aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de automações, né? A gente pode colocar aqui, tem essa automação aqui que ela vai trabalhar mais essa parte de marketing, que é a Active Campaign. Tem a RD Station também, que eu não coloquei aqui, mas é a mesma coisa, que é um CRM, que é um site que vai gerenciar, né, as suas experiências ali, principalmente para a comunicação com o teu cliente. Então, essa aqui é mais já para as equipes de marketing. Então, esse aqui é um Omnichannel, né, que é um canal só, é um canal que tu consegue fazer todas as coisas de automação. Mas você também tem aqui uns outros tipos de processo, por exemplo, esse aqui, o Power Automate, que é da Microsoft, você consegue automatizar os documentos da Microsoft, faz com que faça essa comunicação automaticamente. Então você acaba otimizando demais o seu trabalho. Aqui também tem o Zapier, que aí ele vai, deixa eu mostrar aqui para vocês que legal. Ele automatiza também, daí já mais são as funções do Google. Aqui é a mesma coisa, muito parecido com a Active Campaign lá para poder automatizar essa questão de comunicação e e-mails. Aqui é o Trello, né? Porque daí você faz ali as automações no Trello. Eu acredito que, não agora, mas um pouquinho mais para frente, eu quero fazer uma atividade ali de como utilizar o Trello, porque o Trello é uma ferramenta muito boa para gestão de equipes. E bastante gente conhece, mas tem muita gente que não conhece também, né? E aí, aqui, esses sites que eu estou passando para vocês aqui, são sites que fazem essa automação. Então, tem muita coisa que você não precisa fazer, é só você fazer uma vez, estabelecer o processo, e aí depois coloca o site de automação para poder fazer para você. O que você tem que entender, pessoal? Que é o seguinte, a gente está desenvolvendo processos, né? Você depende muito do nível de consciência que está a sua empresa. E aí você começa pelos processos macros lá, aquela coisa, a cadeia de valor, trabalhe bem dentro da hierarquia até chegar lá na atividade. Então, começa pelo que é mais importante. Vai chegar um determinado momento que você vai ver que aquele que é mais importante, ele pode se manter muito ali até seguir para os processos mais aprofundados da empresa. Mas o que precisa ser feito depois de tudo isso? É entender que sem processo não tem como você identificar onde você acertou, onde você errou. E para você chegar no nível de você escalar um produto, você tem que estar muito consciente de todo o funcionamento do seu sistema. Por quê? Porque quando você escala, né, deixa eu melhorar essa linguagem. Vamos dizer que você já está com um curso muito maduro e você quer investir um valor alto em tráfego pago. Porque o seu curso já rodou muitas vezes no orgânico e agora você está pronto para navegar grandes mares, né? Lá no módulo de brand vocês vão ver essa linguagem do navegar grandes mares. Mas se você não tiver um processo muito bem estabelecido, pode ser que você invista muito e não tenha o retorno que você queira, ou talvez você tenha até prejuízo,
e você não sabe onde aconteceu o erro. Por quê? Porque você não dá maduro o suficiente como empresa. Talvez esteja maduro como produto, mas não como empresa. Entendeu? E esses processos de gerenciamento faz com que você fique cada vez mais maduro como empresa. Tá? Então essa aqui foi a aula de processos. Ela é uma aula grande, mas se for ver um curso de administração é bem maior. E esse é fundamental. É o interior de toda empresa de sucesso é ter processos muito bem estabelecidos. E aí quando você começa a entender isso, você aplica isso em todos os lados, né, da sua vida. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou, uma aula grande, né? Mas eu quero uma chamada de ação aqui para você, para poder saber o que você achou dessa aula. Foi muito difícil, foi muito pesada, foi muito complexa, foi muito longa, ou foi boa? Conseguiu ter vários insights, conseguiu entender muito bem uma coisa que é difícil, né? Você falar sobre o processo em tão pouco tempo e saber se você conseguiu captar todos os códigos dessa aula, beleza? Te vejo na próxima aula. Então, pessoal, eu tinha prometido, né? Então tá aqui como que eu faço a separação aqui dos processos, né? Separo ali os 3 pilares internos, projeto, processo e pessoas. Os 3 pilares externos, né? Aquisição, venda e entrega. Então, a gente vem aqui em processos. E aí nos processos aqui a gente tem os processos gerenciais, os processos estratégicos e os processos de sustentação. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês darem uma olhada melhor aqui. Aí, assim tá melhor de ver a pastinha. E aí aqui a gente vê aqui, por exemplo, os processos de sustentação, construção de marca, construção de livro, construção de curso. Esses aqui são os processos da empresa em si, né? Os gerenciais. Então, os processos gerenciais, aqui estão os processos financeiros, os contratos, as contratações. Então, aqui estão os processos de estratégia. Então aqui os pilares, né? Eu gosto muito desse aqui, separar aqui os pilares de pessoas. Daí aqui cada pessoa que eu estou trabalhando para... São os especialistas, né? Uma maneira simples, mas que já tem um processo andando, né? E aí como eu falei para vocês, aqui se tem algum processo, por exemplo, registro de livro, que não é sempre que eu faço, né? Sempre quando um especialista vai lançar o livro, aí eu tenho que fazer o registro. Então, de vez em quando, o cara acaba esquecendo de como faz. E aí eu tenho um processo prontinho lá, que é um vídeo. Acho que até o do registro não sou nem eu que estou no vídeo. É um vídeo que eu peguei do YouTube, baixei ele e coloquei ele ali com o processo. E aí, beleza, é o suficiente para eu entender como funciona. É otimizado, é rápido. Para mim, funcionou muito bem. Essa é a questão lá do CIPOC. É ser simples, né? Ser simples, ser eficiente e fazer funcionar. Beleza? Escreve aqui o que você achou dessa aula grande, né? Mas é aula muito boa, né? Porque vai fazer toda a diferença. Você vai ver que demora um pouco para tu escrever todo o teu processo, que é principalmente eu que trabalho muito com curso, né? E aí você fazer todo o plano de ensino, todo o plano de aula, estrutura, logística e deixar isso tudo escrito, depois que ele está pronto, qualquer pessoa pode executar. E aí, qual que é a intenção, né, de você transformar um negócio em escalonável, escalável? É não ficar dependente de você. Depois que você formatou ele, você vê um especialista e entrega para ele, ó, tá aqui o projeto pronto. É só você tocar e aí você vê a porcentagem lá que cada um ganha e aí você acaba investindo no melhor investimento que tem de todos, que é o que? Investindo em pessoas. Olha aquela pessoa, vê qualidade nela, procura caráter, né? Porque caráter é difícil de encontrar. Habilidade se aprende, tu ensina a pessoa a ter. Fechou? Espero você na próxima aula. Valeu!